Fala galera, vamos continuar hoje o nosso estudo da geometria analítica falando sobre a circunferência. Circunferência que vocês conhecem bastante da geometria, essa figurazinha aqui, redondinha, tá pessoal? Só que agora a gente vai ver ela com um olhar mais analítico, tá gente? Aprender a equação dela, aprender os elementos de uma forma mais analítica, e é isso aí, tá? Lembrando então, pessoal, a circunferência, ela tem um centro, tá, gente? Esse centro, ele é o ponto de referência dessa circunferência, representado por um ponto, tá, gente? Um ponto da geometria analítica. Então, a gente tem como primeiro elemento importante aí da circunferência o centro, que é representado por um ponto. E como que a gente define a circunferência, pessoal? A circunferência ela é composta de todos os pontos que estão a uma distância fixa desse centro. A gente chama essa distância de quê? De raio. Então esses são os dois elementos da circunferência, o centro e o raio. Como eu disse, o centro ele vai ser um ponto, é o nosso ponto de referência, e o raio ele é a distância fixa que todos os pontos estão em relação ao centro, beleza? Agora, pessoal, para a gente chegar na equação dessa circunferência, a gente vai usar justamente os elementos dela. E para isso eu trouxe um exemplo aqui para vocês de uma circunferência de centro 2, 3 e de raio 3. Isso quer dizer que esse ponto aqui no meio é o 2, 3 e todo ponto que eu escolher daqui calcula a distância, dá 3. Peguei mais um ponto, se eu calcular a distância, dá 3. Peguei mais um ponto, calcula a distância, dá 3. Beleza? Só que eu não conheço nenhum desses pontos. Se eu não conheço esses pontos, eu vou dizer que esses pontos são os pontos x, y. E distância entre pontos a gente já sabe calcular através daquela fórmula da raiz quadrada, tá, gente? É a distância desse ponto com esse, que a gente sabe que a distância é quanto? 3. Então vamos lá, aplicando a fórmula. Raiz quadrada da diferença dos x, x menos 2, ao quadrado, mais diferença dos y, y menos 3, ao quadrado. Essa formulazinha aqui calcula a distância entre esses pontos e o centro, que a gente sabe que é quanto? A distância é 3. Só para a gente deixar essa equação mais bonita, pessoal, essa raiz quadrada vai sair desse lado, passando para o outro lado como quadrado. Se eu elevar os dois lados ao quadrado, desse lado some, e desse lado o quadrado fica aqui junto com 3. Isso dá para a gente a equação x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 9. Essa equação que a gente obteve aqui, pessoal, é a equação da circunferência, mais conhecida como equação reduzida da circunferência. E ela indica todos os elementos importantes dessa circunferência. Olha só, o 2 e o 3 aqui, que são justamente as coordenadas do centro. Lembrando que eles ficaram com o sinal trocado porque a gente teve que subtrair, lembram? E aqui o 9, que é justamente o quadrado do raio. Então, pessoal, considerando um ponto genérico e um raio genérico, a formulazinha vai ficar assim, ó. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Essa é a equação da circunferência. x0 e y0, centro, r, raio. Beleza? Exemplos aqui para a gente fixar essa ideia. Observem que o centro é menos 1 e 4, tá, gente? Para a gente aplicar na fórmula, a gente vai ver que vai aparecer essas coordenadas com o sinal trocado por causa da subtração. Isso vai ficar assim, ó. X mais 1 ao quadrado, invertemos o sinal do 1, mais y menos 4 ao quadrado, invertemos o sinal do 4, igual ao 5 ao quadrado, 25. Então, essa é a equação reduzida da circunferência de centro menos 1, 4 e raio 5. A gente pode fazer também o caminho inverso. Tendo a equação reduzida, quem é o centro e quem é o raio? Lembra de trocar o sinal.
Se aqui está x menos 8, o centro é 8. E o y, se aqui está mais 3, o y do centro vai ser menos 3. E o raio, galera? O raio, esse número que está aqui é o raio ao quadrado. Eu quero o raio, então eu tenho que simplesmente tirar a raiz quadrada desse número. Beleza? Tirar a raiz quadrada desse número nos gera uma consequência bem importante, tá, gente? A gente nunca vai poder ter um número negativo desse lado aqui, porque se a gente tem um número negativo nos números reais, a gente não consegue calcular a raiz. Então, esse r ao quadrado, pessoal, ele vai ser sempre maior que zero. Ele não vai ser negativo. E por que ele não pode ser zero? Se ele for zero, isso quer dizer que a distância desses pontos para esse centro é nada, é zero. Se não tem distância, quer dizer que esses pontos estão todos onde? No mesmo lugar. Então essa circunferência virou um ponto. Isso, pessoal, a gente chama de circunferência degenerada. Ela deixou de ser uma circunferência para virar um simples ponto. Então, galera, vamos fixar que o número que vai aparecer aqui no lado direito da equação tem que ser um número positivo. Não pode ser negativo porque não tem como extrair a raiz quadrada de um número negativo nos reais. Então, se aparecer um número negativo, aquela equação ela nem vai ter solução, nenhum ponto soluciona ela. E se for igual a zero, a gente não tem mais uma circunferência, a gente tem um ponto, que é o que a gente chama de circunferência degenerada. Beleza? Agora, algumas coisas para a gente complementar. Vamos supor que a gente coloque um ponto qualquer de teste, o ponto 1, 4. Tem como a gente saber se esse ponto faz parte ou não da circunferência, tá, gente? Basta a gente fazer o quê? Substituir esse ponto na equação da circunferência. No lugar do x e do y, lembra que esse x e o y eles servem justamente para esses testes, né? No lugar do x e do y, a gente vai jogar justamente 1 e 4, beleza? E a gente vai ver qual o resultado que essa conta vai dar. Se essa conta der exatamente 9, quer dizer que esse ponto faz parte da circunferência, beleza? Então vamos lá. X menos 2 ao quadrado, então em vez de x a gente vai colocar 1. 1 menos 2 ao quadrado, mais 4 menos 3 ao quadrado, igual a 9. 1 menos 2, menos 1 ao quadrado. 4 menos 3, 1 ao quadrado. Vamos tirar esse igual a 9 aqui, vamos só analisar o lado que importa, depois a gente compara. Menos 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1. Resultado 2, tá, pessoal? Aqui a gente tem umas definições importantes. A gente achou esse 2, galera. Como esse 2 é menor que o 9, a gente pode falar que esse ponto ele não faz parte da circunferência, tinha que ter dado igual, certo? Mas além disso, a gente pode falar que esse ponto ele é interior à circunferência. Isso quer dizer que ele está tipo aqui assim, ó, dentro da região que a circunferência delimita, beleza? Se a gente achasse um resultado maior que 9, quer dizer que esse ponto estaria fora da circunferência, na parte exterior. E se a gente achasse um resultado igual a 9, isso quer dizer que esse ponto pertence de fato à circunferência. Pertence à circunferência, beleza? Esse Ezinho talvez confunda vocês, tá, pessoal? Lembra que esse Ezinho que eu tô colocando, ele corresponde a pertence, beleza? Pra gente finalizar, galera, que nem na reta que existem várias formas da gente escrever a equação, na circunferência também existem formas diferentes da gente escrever a equação.
Além da reduzida, a gente tem a equação geral, tá, pessoal? Para a gente chegar nessa equação geral, basta a gente pegar a equação reduzida e desenvolver a matemática dela, beleza? X menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 9. Aqui, galera, trinômio quadrado perfeito, lembrem disso. Quadrado do primeiro, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes x, 2x. Vezes 2, 4x. E como os sinais são diferentes, o x aqui é como se fosse positivo e o 2 negativo, esse 4x fica menos 4x. E quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 4. Recapitulando, quadrado do primeiro, x ao quadrado. Quadrado do segundo, 2 foi para 4. E o do meio é o que pode ser positivo ou negativo. 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes x vezes 2, que dá 4x. Sinais diferentes, menos. Beleza? Vamos refazer o outro aqui. Quadrado do y ao quadrado. Quadrado do 3, 9. E no meio, 2 vezes, é sempre 2 vezes, o primeiro, y, 2y, pelo segundo, 3. 2y vezes 3, 6y, sinais diferentes, negativo, igual a 9. Agora, basta a gente passar tudo para o mesmo lado, tá? Então, isso vai ficar x ao quadrado menos 4x. Vamos agrupar as letras primeiro. Mais y ao quadrado menos 6y. Mais 4, mais 9, menos 9. Mais 9 menos 9 vai embora um com o outro. Sobra x ao quadrado menos 4x mais y ao quadrado menos 6y mais 4 igual a 0. Essa é a equação geral da circunferência. Com um detalhe importante, por mais que nunca apareceu o número multiplicando o x e o y aqui, às vezes na equação geral aparece. Para ser uma circunferência, o x² e o y² sempre tem que ter o mesmo número multiplicando eles. Beleza, galera? Só uma observaçãozinha a mais aí para vocês, ok? Com isso a gente termina nosso vídeo. Agradeço a vocês, abraço e até logo.